Olá, boa noite, comunidade que nos assiste. Estamos aqui na 16ª palestra da Escola do Legislativo, hoje com a presença das duas nobres ilustres apaianas, Ivonise, assistente social, Carla, fonoaudióloga, que vamos tratar sobre a semana do excepcional, sobre a semana das pessoas com deficiências intelectuais ou múltiplas, e sobre as leis e sobre a inclusão dessas pessoas na sociedade. Então, sejam todos bem-vindos a participar conosco. Muito obrigado pelo convite, aceito prontamente por vocês, e uma boa palestra a todos nós. Então, num primeiro momento, nós vamos ter a fala da Ivonise. Olá, boa noite a todos. Nós estamos na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, nessa semana, a gente visualiza para toda a comunidade a importância dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Durante toda essa semana, nós temos uma programação especial lá na APAI. Pode mudar ali para mim, né? Então, todo ano tem um tema, a nossa Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, esse ano é tempo de transformar conhecimento em ação. O que é o conhecimento? Nós vamos agora aqui relatar para vocês, elencar todos os direitos que as pessoas com deficiência têm. Então, a primeiro princípio, o que é uma pessoa com deficiência intelectual e múltipla? Então, uma pessoa com deficiência é a pessoa que tem um impedimento de longo prazo ou permanente, que ela não consegue acessar todos os equipamentos que tem no município, nas cidades. Então, ela é um prazo ela é de natureza física, intelectual, sensorial, e ela tem que interagir com toda a comunidade, com todos os meios de transporte, sem barreiras. Para que ela possa ter efetivado todos os seus direitos e participar de todos em grau de igualdade com todas as outras pessoas. Então, eu tenho direito. É esse o tema que nós vamos falar hoje. Pode mudar, Liva. A forma correta de se referir a uma pessoa com deficiência é assim. No passado, as pessoas não entendiam muito, então chamavam, a pessoa é debilóide, a pessoa tem deficiência intelectual, não era usado. Eles usavam a pessoa é debilóide, a pessoa é deficiente, o tortinho, aquelas palavras bem pejorativas. Então, agora, a gente usa a pessoa com deficiência intelectual. O que é deficiência intelectual? Ela tem o grau alto, né, que é o grave, o médio e a leve. Então, a gente classifica a deficiência intelectual quando leve, moderado e grave. A lei da inclusão garante os direitos da igualdade e não da discriminação e do atendimento prioritário. A lei é a 13.146, de 6 de junho de 2015. Pode mudar para mim. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, sem condição de distinguir idade, crença, cor, sexo, todos eles recebem a proteção integral assegurada pela Constituição Federal. Os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Então, vamos elencar algum deles. É o direito à vida, à saúde, à habilitação e reabilitação da saúde em caso de acidente. Ele tem direito a todos os tratamentos para que ele volte a ter uma vida normal. À educação, à moradia, ao trabalho, habilitação e reabilitação profissional. Também o que é isso? É quando a gente vai fazer uma capacitação para que essas pessoas possam ser incluídas no mercado de trabalho. Assistência social, a previdência social, que é o benefício do BPC, né, o benefício de prestação continuada, a cultura, esporte, lazer, turismo, ao transporte, a mobilidade com acessibilidade em todos os transportes, ao acesso à informação, comunicação, à tecnologia. Hoje em dia, para você acessar o benefício da prestação continuada,
que muitas pessoas falam aposentadoria, não é uma aposentadoria, é um benefício. Ele não recebe 13º, ele só recebe 12 parcelas do benefício. Para isso, você tem que ligar no 135 ou acessar na mídia. Então, a pessoa tem que ter acessibilidade digital e sempre com uma pessoa para assessorar. O acesso à informação, à comunicação, à participação na vida pública, política, ao acesso à justiça, à igualdade perante a lei. Agora, nós vamos falar sobre a capacidade civil ou legal. Isso é bem importante, que eu gostaria que toda a comunidade prestasse bastante atenção, porque até essa semana nós tivemos um caso que o pai não tinha curatela, e daí foi difícil de desenrolar o problema que tinha ocorrido. Então, capacidade de direito corresponde à possibilidade da pessoa ser titular, ter direitos e poder assumir suas obrigações. Nós já nascemos com esse direito assegurado pela Constituição Federal e possuímos isso até o final da vida. A capacidade de fato ou a capacidade de exercício é a que permite às pessoas praticarem atos da vida civil, como votar, casar, ter filhos, alugar uma casa, comprar uma casa, vender uma casa, fazer um passaporte, poder viajar. Então, exerce com autonomia os seus direitos. A capacidade de exercer direitos e praticar tais atos inicia quando a gente nasce e vai até os 18 anos. Né? Então, essa capacidade nossa vai até os 18 anos, sendo o pai o nosso responsável. Né? Nós vamos falar sobre isso. Até 18 anos, o que é, e após os 18 anos, o que é uma pessoa com deficiência, ela precisa saber, a família precisa saber. A tutela. Quando ela tem 18 anos, até ela completar 18 anos, as pessoas deficientes, elas são representadas por seus pais. Então, seu pai que é responsável para matriculá-la na escola, num médico, para viajar para o exterior, passaporte, tudo, até os 18 anos, os pais são responsáveis. Quando esse pai morre, ou quando eles não têm mais os pais, ou perde o poder familiar em casos que o Conselho Tutelar atua, e daí o Ministério Público ou o Judiciário tiram esse direito dos pais. Daí eles precisam de um tutor. Então, esse tutor está no Código Civil. É uma pessoa que vai passar por um juiz e vai ver se ele tem capacidade de assumir a responsabilidade dessa pessoa. Isso tanto faz para deficiente ou para as pessoas que não têm deficiência. Até os 18 anos, sempre aos pais que cuidam. Se tiver algum problema quanto ao perder o poder familiar, uma outra pessoa assume. Após os 18 anos, isso que é bem importante, as pessoas esquecem que elas precisam fazer a curatela. Até o 18, eu sou responsável pelo meu filho e pronto. Depois dos 18, você tem que entrar com um processo na justiça para que ela possa ter um curador, que é a curatela. Então, todas as pessoas com deficiência permanente ou num estado assim, eu sofri um acidente, eu não posso dirigir a minha vida nesse momento, eu não posso tomar conta da minha vida, eu estou incapacitado. Daí, por meio de um advogado, você entra na justiça e o juiz delibera para você que você terá um curador, uma pessoa que vai cuidar dos teus interesses. E as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, muito mais precisam da curatela sempre em dia. A tomada de decisão apoiada também é um outro caso para quem tem a curatela. Às vezes, a pessoa ela está incapacitada por um acidente ou tem uma deficiência intelectual leve, e daí ela consegue discernir o que ela quer e o que ela não quer fazer. Então, ela precisa de uma decisão apoiada. Essa decisão apoiada é um processo pelo qual a pessoa com deficiência escolhe pelo menos 2 pessoas com um vínculo familiar ou de amizade confiável, pessoa idônea, pessoa honesta, para quem ela tenha liberdade e que também sinta-se à vontade, que tenha confiança para que essa possa ajudá-la nas decisões dos seus atos civis. Como, por exemplo, se ela quer comprar um bem, ou quando morre um parente, ela tem uma herança, ela não consegue discernir certinho o que ela vai fazer com aquilo, então ela também, perante o juiz, pede uma decisão apoiada. Tá? Ela pode ser a longo prazo e ela pode ser determinada também um prazo. Mas eu vou ficar no hospital 40 dias, é um exemplo. Né? Então, eu quero uma decisão apoiada para esse período de 40 dias. Tá? E tem que ser homologada por um juiz, para que ela possa surtir
efeito. A tutela e a curatela, os representantes são obrigados a prestar conta perante um juiz de tudo o que eles fazem, de todo o que eles gastam, todo o gasto que eles têm financeiro, num exemplo assim, de fralda, remédio, medicamento, tudo isso é prestado conta num período que o juiz vai estipular, né, de tanto em tanto tempo, ele tem que ir perante o juiz e prestar conta de todo essa despesa que ele teve referente ao dinheiro daquela pessoa a qual ele estava cuidando, que estava sob a sua tutela ou sobre a sua curatela. E vai para aprovação, pode também não ser aprovado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente escolhe uma pessoa para nos ajudar nesse momento. A pessoa com deficiência, ela tem direito a voto, e ela tem direito a ser votada também. Então, ela pode participar da vida política do seu município. Ela pode votar e pode ser votada. Ela também ela é isenta do serviço militar. A pessoa com deficiência intelectual múltipla, ela é isenta, então ela não precisa prestar o serviço militar. Ela tem que ir lá só e fazer os documentos. Quando ao voto, ela também não precisa votar. Não é obrigatório. Ela pode ir lá no Tribunal Regional da sua cidade e pedir a isenção do voto. Nós temos alunos que votam, eu gosto muito de votar. Pode mudar. O trabalho. Nós vamos falar sobre a pessoa com deficiência intelectual e o mercado de trabalho. A lei da inclusão, né? Então, todo mundo sabe que a pessoa com deficiência intelectual deve trabalhar, observando sempre as suas habilidades, observando a aptidão, a qualificação que é exigida para a função e se ela vai dar conta daquela função também. Então, é sempre um estudo que a gente faz junto com o serviço social, junto com a psicóloga e os empresários. A gente faz o estudo daquele aluno que pode ser inserido no mercado de trabalho. E ela pode ser estagiário também. A pessoa com deficiência pode ser estagiário. Nós temos na PAI aqui de Matinhos 2 alunos que estão inseridos no mercado de trabalho. Agora começaram, tem um mês e pouquinho. Estão super felizes porque a dignidade, né, se arrumar, sair trabalhar todo dia, receber o seu salário, ser tratado com igualdade. É muito importante isso. A partir dos 14 anos, a pessoa pode trabalhar na condição de aprendiz, tanto a pessoa com deficiência ou sem deficiência. Então, pessoas com os PCD também podem trabalhar como aprendiz. Desde que haja inscrição no programa. Tem que ter no município o programa do Jovem Aprendiz, para que eles possam fazer parte dessa inclusão no mercado de trabalho. Tem que ter uma formação técnica, né, porque o Jovem Aprendiz vai dar toda essa capacitação, todo esse apoio psicológico também para o adolescente. É uma lei, a lei 11.180 de 2005, e no artigo 428 da Consolidação das Leis Trabalhistas. O contrato de aprendizagem, como regra geral, encerra-se aos 24 anos, mas uma pessoa com deficiência intelectual não tem limite de idade. Então, para as pessoas sem deficiência, o contrato do jovem aprendiz até 24 anos. As pessoas com deficiência é tempo indeterminado, não tem um prazo para que encerre esse programa para eles. Vamos falar um pouquinho da saúde. A saúde é o direito garantido por todos, pela Constituição Federal, né? Ela engloba assistência médica, medicamentos gratuitos, exames, tratamento adequado e fralda, sonda, se for preciso. Então, tudo que um PCD precisa, o SUS tem que prover, que a saúde é universal, né, no nosso país. Pode mudar. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é enfática quando ela diz que a recusa do plano de saúde em atender uma pessoa com deficiência é crime. Então, manifestando discriminatoriamente uma pessoa, pode responder um processo. Então, qualquer plano de saúde que coloque qualquer barreira para atender uma pessoa com deficiência, ele é passível de responder um processo judicial, né? E no SUS também, muitas vezes, o SUS não tem, o município não tem aquele medicamento, não tem aquele tratamento, então as famílias entram no Poder Judiciário, entram com o promotor, conversam tal, e acaba que o juiz decide que o município tem que dar o tratamento para aquela pessoa, porque o tratamento de saúde é universal. A educação, vamos falar um pouquinho da educação. A educação constitui um direito a todos, e as pessoas com deficiência intelectual também. É assegurado um sistema educacional inclusivo,
em todos os níveis de educação, tanto superior, educação infantil, fundamental, profissional e tecnológica. Em igualdade de oportunidade e condições com as demais pessoas. Então, tudo que as pessoas ditas, né, normais precisam para a sua educação, a pessoa com deficiência intelectual também. As pessoas com deficiência, elas têm, na comunidade escolar, da sociedade, eles têm que assegurar a educação de qualidade. Então, nós temos a nossa escola Bem Me Quer, eu vou abrir um adendo aqui, que a APAE Matinhos, ela é mantenedora da escola Bem Me Quer. O que isso quer dizer? A APAE mantém a nossa escola. Nossa escola Bem Me Quer tem ensino fundamental, educação infantil e OEJA. E ela é mantida pela APAE, tendo os convênios com o município, convênio com o Estado e com a Federação das APAEs. E o governo federal também tem algum tipo de convênio. Então, nós somos uma escola que é mantida pela APAE. Então, tem uma diferença. A APAE é uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos. E ela mantém a Escola Bem Me Quer com os convênios e com as doações que a gente está tão acostumado a sentir no dia a dia, né, aqui com a nossa comunidade que sempre está nos ajudando. Os PCDs, as pessoas com deficiências, eles têm direito a acesso à educação pública gratuita, por lei. Preferencialmente a inclusão na rede de escola, né, rede normal, que a gente fala, regular de ensino. Quando ele não tem condições de ir para a inclusão, frequentar a escola regular, daí que ele vem para a APAE, ou para uma escola na modalidade de ensino especial. A pessoa com deficiência tem o direito de não ser excluída da escola, em razão de ser deficiente, em razão da sua deficiência, né? E é o papel primordial das APAEs fazerem a inclusão dos estudantes que optam por ser inseridos na rede comum de ensino. Então, quando a gente passa, a nossa neurologista faz um atendimento com os nossos alunos, a equipe multiprofissional da escola, a equipe pedagógica, faz uma avaliação e percebe que esse aluno tem condições de entrar para a rede regular de ensino, a gente chama a família, conversa com o aluno, né, temos a parceria com a Secretaria de Educação, né, que também tem o ensino da inclusão, o ensino especial, né, as classes especiais, e esse aluno vai para a inclusão, começa a ter uma vida regular na escola regular. É bem importante, eles gostam muito, e a gente vê o crescimento desses alunos a partir do momento que eles passam para o ensino regular, né. É bem interessante, é bem gratificante para nós profissionais da APAE. A educação ainda. Os pais ou responsáveis têm a prioridade para escolher o sistema de ensino, que foi o que eu falei, né? Eles podem escolher se quer manter os seus filhos na APAE ou se querem optar por uma escola do ensino regular. Pode ir, né? A Lei Brasileira de Inclusão tipifica como crime a conduta de recusar o aluno por qualquer tipo de deficiência. Aqui em Matinhos não tem isso, mas eu vi em outros lugares, escolas particulares recusarem um aluno autista, recusarem um cadeirante, porque eles achavam que a escola não estava preparada, não tinha profissionais capacitados para isso. Então, isso é crime, e toda escola tem que ter no seu quadro professores capacitados, principalmente em Libras, professores capacitados para trabalhar com o autista, porque a gente está vendo um grande crescimento dos autistas, né? A gente tinha poucos autistas há 2 anos, 3 anos atrás. Hoje em dia, nossa escola está assim, nós não estamos dando conta pelo espaço físico para conseguir matricular todas essas pessoas e dar o atendimento que eles necessitam, atendimento de fonoaudiólogo, de psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapia. E o serviço social ainda a gente consegue, porque daí você faz o que é possível. Mas aquele atendimento que é presencial e que precisa de espaço, a nossa escola não comporta mais, devido ao tamanho físico dela, né? Agora, a assistência social, falar um pouquinho mais da minha área. Assistência social, ela é servida por todos os poderes públicos, né? Independente de qualquer contribuição. Como o SUS, assistência social também não é contributiva, né? Você tem direito a receber todos os atendimentos sem ter que pagar nada por mês ou uma taxa, né? Como alguns outros programas que existem.
Então, com o objetivo da garantia da segurança de renda, da acolhida, da habitação, da reabilitação, do desenvolvimento, autonomia e convivência familiar e comunitária, para a promoção de acessos a direitos da plena participação social. Então, o que o serviço social faz? Primeiro momento é o acolhimento. Aquela família chega triste, chega cansada, angustiada, muitas vezes sem entender, sem saber o que está acontecendo com seu filho, sem compreensão nenhuma. O primeiro momento é o serviço social. É o momento que é que nem o CRAS. É a porta de entrada da nossa escola Bem Me Quer e da PAI, é o serviço social. A gente faz o acolhimento, conversa com a família, tenta esclarecer, tenta acalmar essa mãe, esse pai. Depois, a gente faz uma anamnese. A anamnese é o quê? É uma entrevista bem detalhada, desde antes do parto, né? Como foi a gravidez dessa criança, como foi o parto, os seus primeiros desenvolvimentos, né? Os primeiros anos de vida. Depois, é passado por uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional e pedagógica, daí vai entrar a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, a nossa psicóloga e a parte pedagógica da escola. A gente faz uma reunião, né? E daí faz todo o detalhamento de como é a vida dessa criança, para ver para que turma ela vai, se ela vai ser incluída na nossa escola ou se ela vai para o ensino regular. Quais as terapias que ela precisa, se ela vai precisar de fono, se ela vai precisar de fono e físio. Então, tudo isso é o serviço social que tem, a princípio, a entrada ali para conseguir encaminhar para os outros atendimentos da equipe multiprofissional. Depois disso, a gente conseguiu incluir nossos alunos, ou no ensino regular, ou na PAI. O que nós vamos fazer? Essa criança recebe o benefício da prestação continuada, porque todas as pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, elas têm o direito do benefício de prestação continuada. O que quer dizer? É o BPC. Não é aposentadoria, como eu falei há pouco. É um benefício que você vai receber as suas prestações por ano no valor de um salário mínimo. Então, toda pessoa, a maioria das pessoas não sabem sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é já ligar para 135 e já agendar uma perícia para essa criança. O que vai precisar dessa perícia no INSS? Ela vai precisar de um laudo de um neurologista ou de um psiquiatra, um laudo detalhado com o CID da doença, que o CID quer dizer, é o Código Internacional de Doença. Esse CID vai dizer que tipo de doença a pessoa tem. Se ela é um autista, se ela é uma pessoa com síndrome de Down, se ela tem uma deficiência intelectual, se ela tem uma deficiência só física. E lembrando uma coisinha, deficientes físicos não são alunos de APAE. Alunos de APAE são pessoas com deficiência intelectual, né? E para a pessoa requerer esse benefício de prestação continuada, ela tem que somar toda a renda da família e não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, né? 1/4 de salário mínimo são 200 e poucos reais per capita, por pessoa. Se ultrapassar, ela não consegue o benefício. Daí, o que a gente aconselha as famílias? Porque é meio incrível, é muito pouco, né? Quem é que consegue viver com 1/4 de salário mínimo? Então, o que a gente aconselha? Mãe, pai, família, guarda todas as notas que você tem de gasto, de fralda, de leite especial, remédio, exame, guarda tudo numa pastinha e entra na justiça pedindo que o INSS reconheça que o seu gasto é muito grande com aquela pessoa. Para isso, vai precisar um advogado, geralmente vai precisar de um advogado. Mas é um meio de você conseguir o direito dele. Porque uma família, gente, gasta com fralda horrores por mês, né? Somente quando é um deficiente adulto. Então, como é que você vai, né, conseguir um benefício dividindo lá 200 e poucos reais por pessoa? É uma coisa meio estranha, né? Pode ir. Outra coisa bem importante, as pessoas, a gente tem bastante dúvida, tinham bastante dúvida, algumas famílias da nossa PAI, porque que nem esses dois adolescentes que estão no mercado de trabalho, estão trabalhando no mercado.
eles tinham medo de perder o benefício de prestação continuada. Então, o benefício não perde. Tem uma nova lei que saiu esse ano, eu não tenho mais certeza, mas é uma lei nova agora, que as pessoas com deficiência podem ingressar no mercado de trabalho e ter o benefício suspenso temporariamente, conforme o salário delas. Só que no momento que ela para de trabalhar, o benefício já é reativado. Então, você não vai ter que passar por todo aquele processo de laudo, de exames, de perícia, porque a gente sabe que você manda todos os documentos para o INSS, e daí leva 3 meses para fazer a perícia com o assistente social, 6 meses para fazer a perícia com o médico. Não vai passar por esse processo mais. No momento que ele saiu do emprego, que deu baixa na sua carteira, ele já reativa o seu benefício. E eu sempre aconselho, é muito melhor você trabalhar, ter a dignidade de ter o seu trabalho, receber suas férias, seu 13º, do que o benefício que você só recebe as 12 prestações, não tem direito a férias, não tem direito a um 13º e trabalhar é muito, muito digno. Então, é o conselho que a gente sempre dá para as famílias. Ainda com o BPC. A pessoa com deficiência pode acumular até 2 PPCs? Pode. Quando na família, a família, né? A família tem 2 deficientes, né? Os 2 autistas. Nós temos casos na escola de uma família com 3 autistas na família. Então, ela pode receber 2 benefícios. Você pode requerer o benefício de um no INSS e pode, pela justiça, também requerer o 2º benefício. Porque o benefício não é para a família, o benefício é para a pessoa com deficiência. Né? O benefício pode ser pago a mais de um membro da família, né, como eu falei. Tem que comprovar as exigências, é o que eu digo, guardar as notinhas de fralda, de leite, de medicação, de exame, toda a despesa que você tem de transporte para ir para Curitiba ou para Paranaguá, tudo isso tem que guardar e provar que você tem uma despesa grande. Se o INSS interferir o benefício do BPC, tá? Se o INSS indeferir, vai para a justiça, como eu já falei, pede para um juiz federal, e no nosso município aqui a gente tem tido bastante vitórias nesse sentido. Graças a Deus, nós temos várias famílias que já recebem os 2 benefícios. A Lei 12.470, de 2011, diz que a pessoa com deficiência não perderá o benefício ao completar 21 anos de idade, para receber pensão por morte de seus pais ou irmão, desde que obtenha a declaração judicial de incapacidade absoluta ou relativa. Então, o que é isso? A pessoa recebia o benefício de prestação continuada. Daí, o pai ou a mãe acabam falecendo. E ele tem direito àquela pensão. O pai tinha um bom emprego, a mãe tinha uma renda boa, então ele tem direito a continuar recebendo o benefício e a pensão por morte do familiar. Mas tudo isso comprovado, às vezes, com todas as exigências, entrando numa justiça, e os juízes ultimamente têm sido bem complacentes com as pessoas com deficiência, sempre têm dado parecer positivo para essas causas. Eu não lembro de nenhuma causa que tenha dado indeferido. Né? Então, sobre o benefício, é isso. Eu sempre peço assim às pessoas que têm alguma dúvida, liga para a PAI, eu estou sempre à disposição, posso não te responder no minuto, né, na hora, mas na medida do possível, mesmo não sendo aluno, a gente sempre faz esse trabalho com a comunidade, porque nós temos uma parceria, sempre tivemos uma parceria boa e temos, graças a Deus, com a prefeitura, com as secretarias. Então, a gente sempre está trocando ideia e se precisarem alguma informação, tem alguma dúvida, liga, na medida do possível, a gente pode ir esclarecendo. Se a gente não souber, a gente corre atrás para descobrir e dar a resposta certa. Então, vamos falar sobre acessibilidade. Acessibilidade é um tema super em alta, né? Todo mundo fala, acessibilidade tem que ter, e a gente vê que a realidade não existe. A acessibilidade não existe, ela é muito, muito restrita, muito restrita. Então, a acessibilidade é a condição da pessoa alcançar aquilo que ela quer, dela poder ir no cinema, no mercado, numa loja, entrar num transporte, né? Sem ter barreiras. Principalmente cadeirante. As pessoas também com deficiência visual. Nós temos dificuldade em andar nas nossas calçadas, né? Não digo aqui, mas em todo o Brasil, todo lugar que você vai, nós temos dificuldade de andar nas calçadas, a gente está com um sapato um pouco mais alto, né? Não está de tênis. Imagine essas pessoas que usam a cadeira, usam uma muleta, usam a bengala, né?
que hoje uma coisa bem legal que eu vi também, saiu a bengala conforme a cor. Ela identifica se você tem a visão moderada, se você é um cego total, se você é parcial. Então, são 3 cores de bengala que você pode identificar quando você vê um cego com a bengala. Ele está com essa bengala, eu sei que ele é parcial. Eu sei que ele é um cego total. Tá? E, então, essa inclusão ela tem que ser tecnológica também, como eu falei. O que adianta a gente ter o meu INSS lá? Eu tenho que entrar digital. Na minha casa, eu não tenho computador. A maioria das famílias, a gente percebe, elas não têm conhecimento da tecnologia, da inclusão digital. Então, o que precisa? Todos os espaços tinham que ter um computador destinado. Isso foi até uma proposta para a nossa conferência que teve da assistência social, que todos os espaços tenham um computador, um equipamento disponível para aquela pessoa que precisa acessar o seu benefício, ou a sua carteira de trabalho, o seu passe livre, e tenha um técnico responsável para ajudá-la. Porque não adianta ela ter o computador ali se ela não sabe manusear, ela não entende a linguagem digital, né? Então, é muito importante que tenha uma pessoa disponível, uma pessoa bem legal, assim mesmo, né? Que queira ajudar e que ela possa acessar ali com toda a dignidade, sem que faça erre e acabe perdendo um tempo o seu benefício ou travando o seu processo. Pode mudar, Neiva? Outra coisa que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ela tem direito. A identificação do cartão para que ela possa estacionar nos lugares devidos, né, com a plaquinha lá. E eu, aproveitando, eu peço sempre para a comunidade, não use as faixas, as vagas de pessoas com deficiência. A gente vê muita gente estacionando em vaga que é do deficiente. Se está vazia, é dele. Não importa se está vazia, é do deficiente. A hora que ele precisar, ela tem que estar disponível ali para ele. Então, vamos pensar bem que a gente vê muitas vagas de deficiente, geralmente perto dos bancos. É rapidinho, eu só vou no banco tirar um dinheiro. Não, aquela vaga não é sua, nem por um segundo. Então, vamos respeitar essas vagas, né? É uma coisa que eu sempre penso muito sobre isso. Fico bem assim preocupada, porque numa emergência um deficiente precisa da vaga, ela está ocupada. Então, ela não é sua nem por um segundo. Só volte um pouquinho ali, só porque eu tenho mais... Aqui, ó. A carteira de habilitação, para tirar essa vaga, você tem que ter a carteira de habilitação da pessoa que vai dirigir o carro. Não precisa ser do deficiente, porque intelectual não vai ter carteira de motorista, né? O RG, o CPF, o comprovante da residência e o laudo do médico, um laudo detalhado sobre o CID, a doença dele. Isso que vai provar a necessidade dessa carteirinha. Aqui a gente tira na guarda municipal, né? Tem a pessoa com deficiência, leva toda a documentação lá e tira o seu cartãozinho e usa a sua vaga. Isso. O transporte. Vamos falar um pouquinho do passe livre, que é uma dúvida que todo mundo tem também. O passe livre é uma lei que te dá direito à pessoa com deficiência viajar no seu município, né? Circular pelo seu município, circular pelo seu estado, que é o passe livre estadual, e circular pelo Brasil todo, que é o passe livre federal. Então, lá na PAI também a gente faz essa carteirinha das 3 modalidades, né, do passe livre. O estadual são algumas condicionalidades, geralmente é RG, CPF, comprovante de residência, sempre o laudo médico detalhado com o CID da doença, o laudo da assistente social, às vezes, conforme o local, o laudo do psicólogo. A gente anexa todos os documentos e também faz tudo via online. Por isso que eu falo que é muito importante a gente prestar atenção, né, que nos equipamentos da prefeitura, ter o equipamento para que a pessoa com deficiência possa acessar e que tenha um tutor ali que possa ajudá-lo a fazer esse processo. Lá na escola é o serviço social, lá na PAI é o serviço social que faz todo esse processo das carteirinhas do Vale Transporte, né? Então, daí tem que preencher um formulário, mas isso é tudo online, preenche, é tranquilo e a pessoa tem direito, de vez em quando, para renovar é bem mais fácil, né? Precisa uma fotinha também e a gente envia. A passagem aérea. Muitas dúvidas sobre passagem aérea. Muita gente me pergunta, é tão cômodo se eu pudesse ir, levar meu filho, né? Então, a passagem aérea, para as pessoas com deficiência,
Tem que comprovar também todos esses, todo documento, né, tudo que precisa. E ela tem direito, no mínimo, de 80% de desconto no bilhete aéreo, tá? Mediante do formulário, que é um formulário do Medical Information Form. No aeroporto você vai lá, preenche certinho. E o acompanhante também tem direito a desconto, tá? Então, as pessoas, viajar de avião deficiente nunca vai poder porque não tem desconto, não tem o passe livre, mas tem sim. Só não é divulgado, mas tem. Outra coisa bem legal, é a isenção dos impostos para compra de carro, né? É a isenção do IPI, que é fornecido um formulário pela Receita Federal, é preenchido também pela nossa neurologista, pelo serviço social, pela psicóloga, e você tem os descontos na compra do seu carro, sabe? O carro não precisa ser no nome da pessoa, pode ser no nome de quem conduz o carro, o pai, um parente, a esposa, né? Da pessoa que vai conduzir esse carro. E ele tem que ser uma declaração que também ela vai para um cartório, é reconhecido firma. Esse aí é uma documentação um pouco mais cheia de exigências, mas nada é impossível. Nós temos famílias que já conseguiram. E também o carro adaptado, né? Também você vai na concessionária, conversa lá, tudo direitinho, e também tem desconto para carro adaptado para aquelas pessoas que são cadeirantes ou que não têm a locomoção reduzida. Pode mudar, Neiva? Então, gente, eu queria falar mais um pouquinho sobre a PAI, né? A PAI, ela é a mantenedora da escola Bem Me Quer, e a nossa presidente é a Silvia Vinheski. Daí, na escola Bem Me Quer, nós temos como diretora a Ana Cláudia e vice-diretora Marilene Quinal. Foi uma rápida explanação sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite da Câmara, né? A gente está sempre à disposição na medida do possível. E como eu falei, se a gente não tiver sabedoria naquele assunto, a gente vai correr atrás para poder lhe passar a melhor informação. Nós ficamos à disposição de todas as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, para que, se precisarem de qualquer dúvida, ligue até a PAI, pede para falar com o serviço social, eu ou a Neiva, que é outra assistente social, minha parceira de trabalho, a gente poderá elucidar algumas dúvidas que vocês precisem. Eu agradeço também toda a comunidade quando participa das nossas campanhas, né, nos ajudando, porque a partir dessas campanhas é que a gente consegue manter a nossa escola, porque nós somos um município de porte de pequeno para médio, né, e nós temos famílias muito carentes, elas precisam de condução para se tratar em Curitiba, para se tratar em Paranaguá, e não tem o PPC, às vezes, é o benefício de um salário mínimo que sustenta uma família de 4, 5 pessoas. Nessa pandemia, então, tem sido bem mais difícil essas famílias conseguirem se manter. E a gente tem uma bênção muito grande, porque toda a comunidade, todos têm ajudado muito. Nossas famílias não passaram fome e não passaram frio, porque essa onda de frio foi terrível, mas na hora apareceu cobertor de tudo que é lado e a gente conseguiu absorver essa demanda e suprir todas as necessidades das nossas famílias. Então, em nome da PAI Matinhos, eu agradeço. Essa é minha colaboração para vocês e estou sempre à disposição para que vocês precisarem. Deus abençoe a todos. Agora eu vou chamar a nossa fonoaudióloga Carla e ela vai explanar sobre o trabalho do fonoaudiólogo na PAI Matinhos. Olá, boa noite. Eu vim falar hoje para vocês a respeito da inclusão escolar e do mercado de trabalho, como que a fonoaudiologia pode estar contribuindo nesse processo. Vamos falar, então, que área que a gente vai estar trabalhando. A gente vai trabalhar a fonoaudiologia educacional, porque existem várias áreas dentro da fonoaudiologia, mas, nesse caso em específico, nós vamos estar trabalhando a fonoaudiologia educacional. Então, vamos abordar aí a comunicação humana, estabelecer estratégias juntamente com os professores, orientando as famílias, para que esses pacientes, para que esses alunos venham a evoluir em cada área.
O aluno com deficiência intelectual, ele tem uma série de limitações, inclusive no que se refere à comunicação, muitas vezes, à expressão, e isso é um trabalho que o fonoaudiólogo pode estar contribuindo junto com os professores e até a família, auxiliando para que evolua nesse sentido. Aqui tem um exemplo, né, de uma estratégia utilizada e como que a gente trabalha, são vários objetivos ali. Então, muitas vezes você pega uma estratégia e acha que é só aquilo ali, mas, na verdade, existem N objetivos. No caso específico que está modelo para vocês, é coordenação motora, a gente trabalha memória, a gente trabalha linguagem, a gente trabalha comunicação, atenção, diversos objetivos. A educação especial, a gente vai trabalhar a inclusão com alguns métodos ou com algumas estratégias específicas. No caso, utilizamos ali na PAI de Matinhos o método Abacadá. O método Abacadá tem 3 níveis. O primeiro nível são as sílabas. Então, a gente vai pegar uma vogal juntamente com uma consoante e trabalhar essas sílabas. Aprendeu, vai para o nível 2, que são as palavras. Aprendeu, vai para o 3, frases e pequenos textos. Mas são vogais, primeiro uma vogal só, depois vai passando para as outras. Também é bem importante a gente enfatizar o trabalho da consciência fonológica, que o que é? É analisar, é pensar, é manipular os sons das palavras. E isso também a gente utiliza dentro desses métodos, dentro dessas estratégias. Então, por exemplo, ali a gente tem um sussurrofone, que é como se fosse um telefone feito com PVC, a criança ou o aluno que já adulto coloca no ouvido, fala, e tem um retorno da própria voz. Então, ele vai estar trabalhando ali, a gente vai estar trabalhando com ele discriminação auditiva, nós vamos estar trabalhando a articulação, a leitura, então ajuda bastante o sussurrofone. O multigestos, que utiliza gestos, né, como o próprio nome fala, e ele é multissensorial. Então, a gente vai associar esses gestos, a gente vai associar essa questão sensorial para cada som, para cada fonema, existe um gesto associado. A gente também utiliza para alfabetização, para leitura, para escrita, para matemática. Aqui nós temos um aluno nosso, que está para ser incluído no ensino regular, foto autorizada pela mãe, né? E ali eu coloquei que todos podem aprender, só precisam de oportunidades, materiais estruturados, materiais adaptados, e o que precisa muito, gente? Quando se fala em inclusão, a gente precisa analisar esse indivíduo individualmente, respeitando as limitações dele, porque a gente, às vezes, fica paralisado com as limitações, mas a gente tem que pensar nas habilidades que esse aluno tem. Então, baseado nessas habilidades, eu vou trabalhar, em específico, o que for em questão de fonoaudiologia, ou outro profissional, o que for preciso, para que ele evolua, mas, se for o caso também, a gente encaminha para um outro profissional, que seja necessário, dentro ali da equipe multiprofissional, e nós vamos trabalhar as habilidades para que esse aluno tenha os pré-requisitos necessários para a aprendizagem e, assim, serem incluídos no ensino regular. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Na verdade, quando nós trabalhamos a fonoaudiologia para a inclusão no mercado de trabalho, nós utilizamos, basicamente, muitas coisas que a gente utilizou ali falando sobre a inclusão escolar. Mas vou falar de uma maneira geral, porque a gente vai utilizar também muito linguagem, a gente vai utilizar a comunicação, a fala. Aquele aluno que eu passei anteriormente, por exemplo, ele é um autista, mas ele não fala, que nós vamos incluir, né, no ensino regular. Ele não fala, mas ele compreende, ele tem todos os requisitos para aprendizagem, né? Então, nós vamos trabalhar o que na fonoaudiologia para estar inserindo esse aluno adulto no mercado de trabalho, ou um adolescente? A comunicação, que é
quando eu tenho uma mensagem para passar para o outro, então tem que ter um emissor e tem que ter um receptor, você passa uma mensagem, essa mensagem tem que ser compreendida pelos dois. E a fala, que é um ato motor, também vamos trabalhar. Então, trabalhar a articulação da fala, né, a adequação dos fonemas. Nós vamos trabalhar a linguagem, que é algo um pouco mais complexo, né, porque a criança ela pode, ou até o mesmo adulto, por exemplo, ele pode falar por ecolalia, repetindo uma palavra, mas essa palavra não tem funcionalidade, não tem sentido. Né? Então, eu vou trabalhar essa funcionalidade, e a linguagem nada mais é do que você ter... você precisa ter vivência, você precisa ter construção de significados, senão não é linguagem. Então, é só para diferenciar os três, e é o que a gente trabalha também. Nós vamos trabalhar aí tonicidade, postura, mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, a comunicação social, a comunicação em si. Nós vamos trabalhar a linguagem, nós vamos trabalhar os órgãos fonoarticulatórios, mas também, quando trabalhamos esses órgãos fonoarticulatórios que eu falei, né, nós vamos trabalhar ali as funções neurovegetativas, que é o quê? Respiração, que é sucção, alimentação, ali na questão de mastigação e deglutição. Por quê? Porque tudo isso envolve a fala. Né? Então, são requisitos também que eu preciso ter para que esse paciente venha ter uma boa fala, uma boa linguagem. Pode passar. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, hoje eu gostaria muito de agradecer por estarmos aqui compartilhando esses conhecimentos juntos, né? E realmente estarmos transformando o conhecimento em ação, que é o tema dessa semana. Muito obrigada.